Está começando mais um Confábulas. Eu sou o Bergs, mais um monólogo do Confábulas, né? Trocar mais uma ideia com vocês aí. Eu gravei alguns episódios para lançar, mas ainda eu tenho que editar, ainda tá me faltando tempo, então eu vou gravar esse monólogo para vocês, mas também era um monólogo que eu ia acabar falando uma hora ou outra. E eu acho que é uma hora boa para trocar uma ideia com vocês sobre isso, que é algo que eu fico pensando durante as gravações, e sobre uma pessoa que eu fiz um curso dela também recentemente, ela disse, e foi muito legal. E curso, né? Falar sobre curso, sobre sempre se manter em movimento, sempre se manter renovado, se renovando dia após dia em conhecimento, é muito bom, cara. Dá preguiça às vezes, mas é muito bom. E eu queria falar sobre isso hoje, cara. Nesses últimos dias eu tive perto com pessoas que eu gosto muito, lá em Belo Horizonte, pessoas online também, que eu troquei uma ideia recentemente, pessoas muito inspiradoras, muito inteligentes nesse meio do audiovisual que eu tô enfiado agora, né? E eu quero contar um momento que nesse ano me deu uma luz na mente aí, fez eu criar novos conteúdos. Foi graças a uma amiga nossa aqui da cidade, cara. Ela não disse nada pra mim, mas graças a algo que a gente acabou fazendo pra ela, eu tive essa ideia de mudar um pouquinho as minhas produções de conteúdo. Olha que louco. Recentemente, Patrícia e essa colega de trabalho, uma médica, elas estão participando de uma conferência e um trabalho que elas estão levando para essa conferência para tentar uma vaga em mais uma pós-graduação. No caso, a colega nossa também está tentando essa vaga e elas precisam apresentar um projeto numa conferência. Apresentaram já, se eu não me engano, e estão esperando o resultado e tal. Então elas tinham que falar sobre algo na medicina. E elas resolveram falar um pouquinho sobre gestação e tal, né? E elas tinham que apresentar um vídeo sobre. E elas não conheciam ninguém para produzir esse vídeo. Eu sei, mas não sei. Eu sei, mas eu nunca botei em prática, sabe? E elas perguntaram se eu poderia ajudar. Obviamente, entrei nessa pra produzir, editar, né? E elas gravaram um final de semana inteiro aqui em casa, no quarto, pegaram a webcam, microfone que a gente tem aqui, gravaram. Eu fiquei lá na sala assistindo TV, fazendo almoço para elas, café da tarde, fui pra academia, voltei, elas ainda estavam estudando, fazendo roteiro e tudo, bonitinho, gravaram. E chegou na hora de editar. Era algo curto, tá? Era alguns minutos, eu acho que era no máximo 15 minutos. Mas elas perguntaram se eu poderia editar isso. Desde o começo eu concordei, porque na minha cabeça talvez isso ia demorar. E eu tenho essa mania de, vai demorar, então tá tranquilo. Só que quando vai chegando perto a gente fica nervoso. Então eu fiquei meio que no modo automático, fazendo as coisas em casa, como eu sempre faço, e elas fazendo a parte delas. Eu fiquei na sala assistindo TV, jogando videogame e tal, e de repente elas abriram a porta do quarto, aquela luz, porque já tava noite, como se fosse abrindo a porta do céu. Eu, caramba, eu acho que agora é a minha vez de fazer a minha parte, né? E elas falaram, é todo o seu computador, mandaram. Eu fiquei um pouco nervoso, abri o editor de vídeo, fazia muito tempo que eu não abria um editor de vídeo. Eu fui editando com elas, como se eu estivesse numa ilha de edição e o diretor aqui no meu ombro, não, corta isso daqui, adiciona isso, acelera um pouco esse trecho porque tem que dar no máximo 10 minutos de vídeo. E passou, beleza, o que a gente pode cortar de frase? Corta esse trecho aqui que eu fui um pouco redundante. Cara, esse trecho é importante, mas tem que cortar alguma coisa, então esse é o menos importante. E eu fui cortando as coisas ali e eu gostei de fazer isso. Eu ajustei a cor, a iluminação. Não foi algo, nossa, muito difícil de fazer, nossa, muito complexo, como se eu estivesse editando uma campanha publicitária. Não, foi uma palestra, mas tinha que fazer uns trechos de corte e tal. E eu gostei de fazer aquilo e eu me senti como se eu estivesse editando os meus podcasts pela primeira vez em 2013. Em 2013, nossa, faz tempo, hein? Caralho! Editava no Vegas, que era um editor de vídeo, olha que ironia, só que eu usava para editar áudio apenas, né? Hoje eu uso o Audition
pra quem não sabe. Sei editar em quase todos, mas o Audition eu sou muito apegado pelo ecossistema ali da Adobe, Photoshop e tal. Eu gosto muito, é muito fácil pra mim. E voltando, eu gostei de fazer aquilo. Eu falei, tá bom, ela, nossa, tá ótimo. Aí um trecho que eu tinha que manipular, pegar uma palavra, jogar na outra. Como que eu faço no áudio? Eu não faço tanto no áudio porque a gente já fala bem no áudio, não precisa manipular nada, né? Mas ali eu precisava manipular para deixar bem redondinho o vídeo. Toda vez que eu cortava, eu mandava lá, nossa, ficou legal. E exportei o vídeo e tal, mandei. Sucesso, foi um sucesso, gostaram, aprovaram. Eu não sei como está o andamento hoje em dia, mas ela até brincou: nossa, eu vou começar a fazer uns vídeos sobre medicina e vou mandar para você editar. Eu falei: não, pode mandar. Eu nem sei se ela vai fazer realmente, mas assim, eu tratei como um elogio, porque elas gostaram muito, principalmente essa nossa amiga aí. E eu gostei disso. Isso faz o quê? 2 meses atrás? Eu gostei realmente de fazer isso. Entregar esse produto editado, esse vídeo no caso, né? Eu acho que foi a primeira vez que eu senti essa sensação mesmo. Olha que louco, eu já fiz vários trabalhos em documentários de áudio, musicais inclusive, e gostei, mas essa sensação de vídeo que parece que é praticamente a mesma coisa, mas eu senti uma felicidade, eu senti como se eu tivesse feito uma comida super gostosa pra alguém, ela comeu e nossa, muito bom. Inclusive nesse dia eu cozinhei pra elas e ela também elogiou, mas no vídeo foi essa mesma sensação. E eu fiquei com essa pulga atrás da orelha. Eu falei, cara, que louco, né? Uma coisa que eu consumo assim bastante, que é o TikTok, eu acho que é uma rede social que te prende muito, mas se você saber usar em horários específicos, sei lá, você tá no banheiro fazendo o número 2, ou antes de dormir um pouquinho, o que não é tão saudável, mas se você pegar em pequenos momentos, né? Ou, sei lá, na hora do almoço, do seu emprego CLT, você puxa o TikTok ali comendo uma marmita. Eu acho legal. O ruim é ficar o dia inteiro, né? Não é produtivo. A gente tem coisa pra fazer ou coisa pra se manter em movimento, né? Coisa pra adquirir conhecimento. Eu falei, caramba, cara, tanta gente produzindo coisa no TikTok, né, cara? Molecada, gente mais velha. Pô, aí me desbloqueou aquilo. Eu falei, cara, eu vou começar a fazer uns testes de edição aí, cara. De vídeo, né? Aí peguei uns clips, peguei uns projetos, entrei em umas comunidades ali do Discord, né, de gente que disponibiliza projetos. Eu falei, caramba, cara, abri o Premiere aqui que eu raramente abria. Olha que louco, tem um programa, eu raramente abria. Eu olhei aquele bicho de 7 cabeças no começo, mas eu olhei bem e falei, cara, é muito parecido com o que eu já uso, né? E eu peguei, entrei num curso de um conhecido lá, para ver o que eu ainda não sabia, algumas coisas já sabia, mas assim, passei 2 finais de semana, começo da semana, assistindo os vídeos grandes, muita coisa eu já tinha afinidade, mas era bom renovar, muita coisa atualizou, o sistema atualizou, tá mais rápido, tá em outro lugar as funções, e eu fui assistindo, cara, deixei de ver muito filme, muita série que eu tava vendo, muito canal no YouTube, e fui vendo e fui gostando de assistir as aulas, fui botar em prática. E eu falei, caramba, cara, eu quero fazer alguma coisa no TikTok, porque é algo mais rápido, não vou ter tempo de fazer nada no YouTube. Pego minha câmera do celular, o que eu posso fazer, cara? Fazer monólogo como eu já faço aqui? Não sei, talvez um dia. Mas o que eu posso fazer de diferente? O que eu gosto de fazer? E eu fiquei me perguntando, o que eu gosto de fazer? Passei minutos e minutos matutando, fui tomar banho, fui almoçar, e eu falei, cara, eu amo hip hop, eu amo rap, o rap nacional, o rap estadunidense. Eu amo falar da música rap. E se eu fizer alguma coisa relacionada a rap? Mas o que? Eu vou contar a história de algum artista? Ah, muita gente já fez, mas esse muita gente já fez é relativo, muita gente já fez tudo. Você pode fazer a mesma coisa à sua maneira. Você pode fazer a mesma coisa do seu jeito, o jeito seu, único de contar a história. Eu falei, cara, eu gosto de hip hop, aí eu fiquei pensando em complementos disso. O que eu fazia antigamente que eu gostava? Cara, eu fazia um podcast com meu amigo Vitor, o Plataforma Drops, que era um Drops do Plataforma Geek, que era algo menor, que era de indicações. Eu indicava filmes, só que numa base temática. Filmes de guerra, melhores filmes de guerra na nossa opinião. Melhores filmes de vingança, que aliás é um dos melhores episódios até hoje. Melhores filmes de comédia. Eu falei, caramba, será que eu faço indicação de música?
Falei, tá aí, mano, eu vou fazer de álbuns. Porque é algo que a galera talvez não esteja consumindo tanto hoje em dia. A galera só pega, tipo, uma, duas músicas de um álbum específico, bota na playlist pessoal dela, o que é válido também, tá dando stream pro artista, mas a galera não para consumir um álbum. E se eu indicar álbuns que eu gosto, álbuns recentes, álbuns de alguns anos atrás, e mostrar pra galera um pouco da história desse álbum, o porquê dessa música, contar ali em 2 linhas da onde veio esse artista, qual é a ideia dele, e fazer um vídeo de no máximo 3 minutos, 2 minutos e 30, porque infelizmente o TikTok não entrega se o vídeo for muito grande, a menos que você seja muito grande no TikTok e consiga aprender, não é algo que eu seja. Eu falei, tá aí, cara, eu vou começar a indicar álbuns musicais. E num final de semana qualquer, terminei meus trabalhos da empresa, fui fazer, eu falei, cara, mas qual que vai ser o meu primeiro álbum? E de cara veio o roteiro para Aranus, volume 2, do Dom L, que é um artista lá do Ceará, um rapper do Ceará, que é uma lenda do hip hop. Quem é do meio do hip hop conhece pouco, conhece muito, mas já ouviu falar. E quem gosta muito de rap, com certeza já ouviu falar no Dom L e gosta muito do Dom L, né? E cara, que loucura, foi o meu primeiro álbum que veio na cabeça. Eu amo esse álbum com toda a minha vida, cara. Eu tenho há muito tempo esse quadro desse álbum no meu carrinho de compras da Shopee, que eu fico ameaçando comprar para botar na parede, mas ainda não por motivos de força maior. Em breve vocês vão saber porque eu ainda não decoro muito o meu escritório. Até porque eu não vou ficar para sempre aqui na cidade, então eu fico meio com preguiça de comprar quadros de álbuns de música que eu gosto e colar na parede, sendo que eu vou tirar, me dá uma preguiça, enfim. Tá lá no carrinho onde eu compro, se é que vocês me entendem. E foi o primeiro álbum que veio na minha cabeça, Roteiro para Arnus Volume 2, ou RPA2, né, para os mais íntimos. Eu falei, cara, eu sei as músicas desse álbum de trás para frente, de cabo a rabo, não vou saber todas as referências que cada vez que eu escuto eu aprendo uma coisa, porque o Dom L é foda. Mas eu gosto muito desse álbum. E ele é muito recente, não é tão antigo não, cara. Ele é da época da pandemia, assim. Mas ele é muito bom, cara. É um álbum revolucionário. Conta uma história do começo ao fim, cada música é de um tema, só que você vê que ela vai se reerguendo a história conforme a música vai passando. Tem clipes maravilhosos em visualizers, né? Que pra quem não conhece, visualizers são pequenos trechos de vídeo que vão se repetindo no vídeo, né? Não é um clipe inteiro do começo ao fim. São pequenos frames ali que vão se repetindo, por isso que é um visualizer. É um clipe um pouco mais barato de fazer. É uma coisa artística, bonita. Então eu falei, cara, vou fazer. E eu fiz um roteiro de 3 minutos. Peguei lá, fiz o meu roteirista virtual, o ChatGPT. Não entendam mal, né? Eu gravei sobre a inteligência artificial, vai sair em breve, com os meus amigos. E lá eu expliquei que eu uso para fazer uma compressão de minutagem de roteiro, né? Todo conhecimento é por mim mesmo, porque a gente não pode confiar na inteligência artificial para poder fazer tudo pra gente. A gente tem que saber fazer para ela te ajudar a você economizar tempo. E é isso que eu faço. Pego o meu roteirista virtual, escrevo tudo que eu sei para ele pesquisar, ele pesquisa, eu vou comprimindo, vou corrigindo, e daí eu faço um roteirinho de 2 minutinhos, 3 minutinhos falando do álbum, rápido da história, e eu gravei. A gravação ficou boa, joguei no editor e lá eu demorei muito para fazer um vídeo de 3 minutos. Não porque eu não sabia, mas porque eu não tinha uma noção de montagem de vídeo na minha cabeça, porque eu nunca fiz. E daí eu fui lembrando dos vídeos que eu já assisti na vida, olha que louco. Lembrei de vídeos que eu consumi de indicações de música. E eu falei, cara, beleza, nesse trecho eu vou aparecer e depois desse trecho que eu respirei, eu jogo uma imagem. E daí eu jogo um trecho do clipe, e daí eu jogo um trecho da música, mas não muito longo para não dar copyright e também não estragar o vídeo e ficar muito cansativo. Depois eu volto para mim e eu fui fazendo, deletei uma parte, ficou muito lento. E eu falei, caramba, por que tá lento a edição, cara? Por quê? Eu não lembrava por que tava lento. Aí eu lembrei no curso que eu fiz
que eu tenho que fazer um proxy porque o vídeo tá em 4K. Eu falei, proxy, tá, eu tenho que pré-renderizar o vídeo para ficar mais leve na minha edição, para fazer uma cópia na pasta. E eu fui fazendo, deu certo. Coloquei uns textos, o Daniel, que é do meu grupo do WhatsApp, o Daniel Moreno, salve aí, Daniel, me deu umas dicas de plugins para colocar texto. Então, cada pessoa foi me ajudando, um amigo me ajudou, fui ver um vídeo específico no YouTube de um momento que eu queria editar que eu tinha esquecido como que fazia, agora eu quero mexer com câmera lenta, só que eu não quero estragar a voz, então tem que manter o pitching da voz, entendeu? Cada coisinha foi me ajudando, e foi muito bom adquirir esses conhecimentos. E olha que interessante, não sai mais da cabeça. Você acha que sai, mas não sai. Muita gente hoje em dia, por causa da ansiedade, acha que se você vê alguma coisa no TikTok ou no YouTube, alguma aulinha, eu só vou ver aquilo pra passar na prova ou só pra fazer aquilo, mas depois foda-se. Mas não, se você realmente tiver interesse em querer aprender aquilo pra aplicar no que você quer fazer, aquilo não vai mais sair da sua cabeça. Uma coisa ou outra você pode relembrar, mas não sai. Muita coisa que eu aprendi nesses últimos meses de vídeo, que eu não sabia, não sai mais da minha cabeça, eu faço automático. Isso é muito legal, cara. Muito legal. Você acha que depois de passar dos 30 anos, acha que não vai mais impregnar conhecimento na sua cabeça? Vai sim, cara. Claro, você tem que gostar do que você tá fazendo. E eu terminei o vídeo, deu 1 minuto e 40, se eu não me engano. Eu já fiz mais vídeos, mas esse primeiro do Don Wiley deu menos de 2 minutos. Na minha visão, ficou bom para um primeiro vídeo. Eu consegui colocar trechos de clipes. Cada vez que eu falava sobre, sei lá, revolução, aí eu pegava um trecho dele com uma arma, aí eu falava de romance, aí eu pegava uma parte que ele tava com a moça no clipe, que realmente é uma música romântica no meio de uma guerra. Eu consegui fazer, postei, algumas pessoas comentaram, caramba, que trampo foda no TikTok, e coloquei alguns no meu Instagram, que é fechado, então eu não vou postar tudo lá. Algumas pessoas chegaram no meu privado, no Telegram, no WhatsApp, falei, caramba, Bergs, continua, tá maneiro. Ouvintes do Confábulas que me seguem e depois foram no TikTok me seguir e falaram, caramba, continua, cara. Eu, desde o começo, ouço Confábulas, em vez de você falando de música, você posta no Stories muita música que você ouve. Eu falei, é verdade, por que não agora essas músicas que eu ouço, esses álbuns que são lançados, por que eu não indico? Faço conteúdo, sacou? E quem sabe isso vira algum dia, vira alguma fonte de renda, alguma monetização. Tô em busca disso também, não vou mentir. Mas mais do que isso, é aprender a cada dia o jeito que eu monto a edição. Porque editar o vídeo eu já sabia, mas o negócio é saber como você vai montar essa história. Então, cada vídeo eu tô fazendo algo diferente e tá sendo muito legal. Esse primeiro vídeo foi bom, e depois já fiz o segundo, e fiz o terceiro, aí falei sobre o álbum do BK, que é um álbum que eu fui no show da turnê, que eu me emocionei, é o meu álbum favorito do BK até hoje, que não é o mais novo. Fiz sobre o Rashid, que é referência do Confábulas. Graças ao Rashid também existe o Confábulas, essa história lá atrás, lá no começo, a música Estereótipo, que ele fala confabular. Eu amo essa palavra confabular. Por isso que o Confábulas se chama Confábulas, por causa do confabular. Eu uni confabular, que é conversar, refletir com alguém, com fábula, que é história. São duas palavras diferentes que juntas vira confábulas, conversar sobre histórias, reflexões. Por isso existe Confábulas, graças ao Rashid, cara. Então eu fiz sobre o álbum dele, que foi muito bom também. Mas enfim, cara, tá sendo muito interessante, tô me sentindo mais feliz produzindo algo novo. Então, além do Confábulas que eu faço periodicamente, de 15 em 15 dias, às vezes eu demoro um mês pra produzir por causa do meu trabalho, eu tô fazendo ali dia sim, dia não, vídeos pro TikTok, que é mais rápido, mas tá sendo muito gostoso de fazer. É bem demorado, porque eu tenho que pensar muito na montagem. Acredito que conforme eu vá fazendo, vai ficando mais rápido de fazer, porque eu altero muita coisa. Às vezes eu subo o vídeo e reedito, vou lá no editor e altero uma coisa ou outra e subo de novo, substituo, né? Mas tá sendo muito legal de fazer. E por que eu falei isso tudo? Claro, para contar uma novidade, algo que eu tô fazendo novo. Me sigam lá no TikTok, o Bergs, só colocar Bergs ou Bergs no TikTok, é bem fácil.
E os vídeos novos ali, alguns lá embaixo são memes, né? Que eu fiz, sei lá, anos atrás de zoeira. Nada pretensioso. Mas esses recentes são vídeos que eu fiz sobre rap, sobre hip hop. Eu fiz um da Mariah Carey, cara. Esses tempos atrás, uma treta que ela teve com o Eminem. Que muita gente sabe, mas tinha muita coisa que eu não sabia. Então o vídeo deu quase 3 minutos. E é muito bom, cara. Muita gente gostou pra caramba. E eu falo sobre algumas tretas do rap também. E tá muito legal de fazer, cara. Eu tenho uma lista que eu já digitei aqui de vários álbuns que eu quero falar, mas eu vou com calma porque pra ansiedade não bater, né? Faço com calma o roteiro, gravo com calma, e é isso. E por que eu tô falando isso tudo? Claro, pra indicar esse conteúdo e também pra falar que é muito importante pra nossa cabeça também a gente sempre se manter em movimento, sempre se renovar, sempre renovar as suas escolhas, sempre renovar a sua criatividade, renovar o seu arsenal. Às vezes você está numa rotina muito cansativa, seja no trabalho, por que não fazer algo diferente no tempo livre, algo que você talvez sempre gostou de consumir ou que você queria fazer e nunca fez, cara? Alguma coisa pode virar a chavinha da sua cabeça aí e você fazer. E não é que eu tenha que fazer isso para sempre, cara, mas tá muito legal fazer isso. Eu tô gostando de verdade. Muita gente me elogiando, mas não é sobre isso mesmo, é porque eu gostei muito de fazer. E é muito interessante porque a gente tem que cuidar da nossa saúde mental em relação a números, né? Porque eu posso fazer um vídeo, no podcast também, a gente faz um episódio que a gente gostou muito de fazer, a gente produziu muito, passou horas editando e o vídeo bateu muito pouco de número. A audiência é muito pouca. Aí eu faço um monólogo sobre algo pessoal, ou eu faço um episódio mais polêmico, que foi rápido de fazer, cara, bate milhões de views, sei lá, sabe? Tipo, e no vídeo do TikTok também. Eu faço sobre o Don L, que é o meu álbum favorito, assim, um dos meus favoritos, né? Não bateu tanto, mas eu amei fazer. Às vezes eu dou play lá e tá muito bonito. Uma coisa ou outra eu podia alterar, porque hoje em dia eu tenho outras ideias, mas tá bonito do jeito que eu fiz. Foi o eu de semana passada, sei lá. E não tem tanta view. Mas eu caguei, mano. Sabe por quê? Porque daqui um ano a pessoa pode ir lá e pode viralizar. Assim como memes na internet viralizam. A MC Carol no Podpah, ela falou que o vídeo que ela briga, entre aspas, num show, que ela bate a mão na mesa, ela faz uma música discutindo com o cara no funk lá, esse vídeo é de 13 anos atrás e viralizou agora, de novo. Já tinha viralizado na época, mas como a internet não era tão forte, não viralizou tanto. Agora no Twitter, no TikTok, tem um monte de meme com essa música, de 13 anos atrás, mano. Ela era uma moleca. Então por que o meu não pode viralizar daqui a um ano? Um filme que vira cult depois de muito tempo. Um filme que a gente gosta muito. Não foi tão famoso na época, hoje em dia ele é muito famoso, a galera sempre fala dele, faculdades falam dele. Então, não tô dizendo que o meu vídeo vai virar uma referência mundial, mas você entende que pode não viralizar agora. O importante é você estar no momento gostando de fazer aquele conteúdo. Não liga tanto pro retorno imediato, porque se for bom e se você gostou, uma hora esse retorno vai vir. E é isso, é mais um vídeo falando de uma novidade minha e um conselho, cara, pra você sempre se manter em movimento, cara. Não há nada mais incrível na internet do que o YouTube, cara. O YouTube é foda. Você não precisa gastar R$1 pra aprender coisas no YouTube. Até hoje, cara. Uma ferramenta que eu não sei usar, eu vou lá, digito o que eu quero, ou então eu vou no ChatGPT, tiro um print da minha tela, falo que eu não tô conseguindo fazer tal coisa, o ChatGPT vai indicar um vídeo de um YouTube, cara. Ele vai fazer um texto explicando, se eu ainda não souber, eu vou falar, me dê um vídeo no YouTube sobre essa questão, algum trecho que uma pessoa falou sobre isso. Ele vai te dar o trecho, você vai lá, essa pessoa vai te ensinar. De graça. Você só precisa dar um like no vídeo da pessoa, segue o canal dela para incentivar, até para chegar mais coisas que você não sabia, coisas que você nem queria saber, ou nem estava interessado de saber, nem precisava saber no momento, ou achava que não precisava. Vai chegar essa dica para você, vou usar no meu próximo conteúdo, entendeu? Então o YouTube é maravilhoso, cara. O YouTube te ensina muita coisa que ninguém vai te ensinar. É só você filtrar. Seja aprender a tocar violão, aprender a editar vídeo, aprender a falar melhor,
fonética. Cara, se você quiser um fonoaudiólogo no YouTube, vai ter, pô. A pessoa vai estar lá, a fono vai estar lá falando com você, respira, agora escreve assim. Ah, eu quero gravar um vídeo, dicas para gravar um vídeo melhor, a pessoa vai te ensinar. Pega o celular, coloca aqui na frente, pega um espelho. O YouTube é maravilhoso. Hoje em dia tá muito fácil adquirir conhecimento e a gente esquece. Porque a gente tá num sistema que deixa a gente em modo automático só para trabalhar. Então a gente usa isso a nosso favor. Se a gente tem ferramentas hoje gratuitas, use ao nosso favor. Então é isso, é recado para vocês, para sempre se atualizar, sempre se manter em movimento. Sai da cama, vai fazer um exercício, vai para academia, volta, senta no computador, vê alguma palestra, vê alguma videoaula de algo que você gosta. Ah, fotografia, eu já sei, mas pega um fotógrafo foda no YouTube, ele vai saber mais que você. Vê alguma dica, vê um vídeo, uma live de 1 hora da pessoa falando, cara. Pega uma pipoca, come uma pipoca assistindo uma aula, sacou? Pega essa aula, se você tiver YouTube Premium, baixa esse vídeo também, bota no celular, vai caminhar ouvindo. Adquirir conhecimento pode ser prazeroso, dependendo da maneira que você consome e dependendo do que você gosta. Adquirir conhecimento é bom na área que você gosta. Sabe na escola algo que você não gostava, mas você tinha que estudar? Porque é chato. Você não quer saber de aritmética, geometria. Você tem 12 anos, mano, você quer jogar bola. Mas vídeo de futebol você gosta. 1 hora. Então, na sua vida adulta vai ser isso. O que você gosta de futebol? Você quer falar mais sobre futebol? Quer fazer conteúdo de futebol? Consuma conteúdos disso. Faça vídeos sobre isso, você vai se amarrar, mano. Muita gente que viralizou na internet foi porque gostava dessa coisa. E até hoje fala sobre isso. Então sempre se renove, sempre se mantenha em movimento. Muito obrigado pela audiência. Até o próximo episódio. Me siga lá no TikTok, @obergs. Eu vou deixar na descrição. Apoie meu trabalho lá, apoie meus conteúdos lá. Comente aí, eu vim pelo Confábulas, eu vou gostar pra caramba. E em breve vai sair episódios que já foram gravados. Um divã muito bom que eu gravei. E um papo sobre inteligência artificial que eu gravei em estúdio em Belo Horizonte com meu amigo Glauber, o Christian, o Mogli. Então vocês vão gostar pra caramba. Mas antes, esse monólogo aí pra dar uma relaxada enquanto eu edito os outros podcasts, enquanto eu edito os outros vídeos, enquanto eu trabalho. Beleza, galera? Fica aí essa dica pra vocês. Sempre se renove. Um grande abraço, até o próximo episódio e tchau!